Alô! Esse aqui é o Bioma 7 Podcast. Aqui você pode tudo. Sendo você mesmo, você pode tudo. Né, Elton? E aí? Verdade. Tudo certo, cara? Tudo beleza? Tudo certo. É o primeiro do ano? É o primeiro do ano. De vários, muitos? De vários, da série longa que se Longa. aproxima. Obrigado pelo convite de estar aqui, participando desse projeto com vocês aqui, do Bioma 7, da Optima. E ó, esse aqui é um programa super especial. E eu sei por quê. É. Fala você ou falo eu? Fale você, depois eu quero fazer uma ressalva. Porque o assunto é comunicação. Exatamente. Comunicação social, jornalismo, marketing, ou a nova era digital já absorveu tudo isso? A gente vai entender um pouco, mas a gente precisa entender a história de dois professores da comunicação que estão na mesa. Exatamente. Sandro Dalpículo, Muito obrigado. âncora do SBT, hoje em dia ex-RPC, e Fernando Parracho, o nosso obrigado. curitibano, mas gaúcho por nascença, é isso mesmo? Exatamente, sou natural de Porto Alegre. Porto Alegre. Mas é curioso porque o Paraná é o estado onde eu já vivi, onde eu vivo já a maior parte da minha vida. Certo. Muito mais do que na minha terra natal, né? Mas, gente, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com você, Elton, com você, Mauro, ao lado dessa figura aqui que eu Lá vem. tenho o costume de dizer com muito orgulho que é meu amigo, né, meu colega, pelo qual tenho grande admiração. Então é muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Agradecemos. E se, por um lado, o Fernando Parracho é um gaúcho, nós temos aqui o Sandro Dalpículo, que é um paulista de Ribeirão Preto. Ribeirão Pretano. E hoje, cidadão honorário de Curitiba. Eu Isso. estava lá na sua Isso homenagem. mesmo. E, bom, que falar de Sandro Dalpículo e de Curitiba, né, Sandro? Eu fico muito feliz, sabe? A paixão pelo rádio, o que vocês estão fazendo, o que nós estamos fazendo aqui, mexe muito comigo, porque desde criança eu escondia um radinho embaixo do travesseiro para dormir ouvindo notícias da Rádio Gaúcha, que tem, as pessoas talvez hoje não saibam, não se lembrem, uma qualidade de transmissão, uma qualidade de sinal, que era uma coisa, as pessoas participavam de vários lugares, de várias cidades. Ondas médias, ondas médias. curtas. E hoje eu vejo como já era um sinal, né? Mas era moleque, eu gostava, eu era meio insone, assim, demorava para dormir. Então, botava ali, o meu pai não ficava sabendo, botava bem baixinho, embaixo do travesseiro e ficava ouvindo. E eu sabe o que eu lembro, Parracha? A qualidade da informação, inclusive dos ouvintes. Entravam para participar do programa com informação, com formação, sabendo do que estavam falando. Então era um programa assim, hoje eu avalio como alto nível, não tinha, era um debate gostoso de ouvir. E aí, quando eu via 2, 3 da manhã, eu não tinha dormido ainda. Que legal. Sabe que antes de entrar no ar aqui, antes de a gente começar a gravar esse podcast aqui, a gente estava conversando sobre o rádio bastante. E eu contei uma historinha de que na década de 60, ali, no surgimento da televisão, que foi na década de 50, Paulo Gracindo, ator, que era ator de teatro, foi para a televisão, para a telenovela, e perguntaram para ele, nessas décadas de 60, se o rádio ia fazer com que o rádio acabasse. E ele disse o seguinte: não acredito que o rádio vai acabar. O rádio vai ser matinê e a televisão vai ser a programação noturna. Então você está em casa, você está trabalhando e você está ouvindo o rádio. E aí você chega em casa e liga a televisão e assiste os telejornais, assiste o telejornal na hora do almoço, assiste a novela depois. E isso perdurou durante muito tempo. Agora entrou a internet. Agora que eu digo, nos últimos 30 anos, a internet foi invadindo. E muita gente me pergunta, eu quero estender essa pergunta para vocês dois, exatamente isso. O que vai acontecer, na opinião de vocês, com a comunicação e o que está acontecendo com a introdução da internet na vida das pessoas? Fica à vontade, Parracha. Eu ia sugerir você começar. Para o ímpar. Eu acho que vai ser tudo junto e misturado. Certo. Né? Todo mundo com preferência, com escolha, mas sempre com critério. Né? Assim, não adianta. Às vezes você vê algumas oportunidades aparecendo, algumas coisas que... Mas será que dura? Será que ela vai falar com a gente, vai conversar? Eu acho essa é uma coisa maluca, assim, né? Tinha até um amigo que falava assim, outro dia fiquei ouvindo um camarada assim, tal, fazendo um programa, e ele conversou comigo.
Eu achei essa expressão tão bonita, tão e é verdade. Quantas vezes a gente vai conversar com as pessoas e elas vão conversar com a gente? Quantas vezes a gente vai ter essa possibilidade, né, bem aproveitada, né? Então é bacana. Eu não sou de fazer previsão, não, mas eu vejo que tem espaço para a gente fazer muita coisa na TV, no rádio, né, Parracho? O cardápio hoje é muito variado, né? Certo. Quando você está navegando pelas redes sociais, é impressionante o que você tem de escolha. Sim. Né? Sim. Tanto de material de noticiário, né? Sim. Informação, notícia, jornalismo, Sim. quanto entretenimento. Sim. Hoje você tem pessoas ou perfis que se dedicam a produzir vídeo com alta qualidade sobre os mais incríveis e diversos assuntos. Né? A gente tem rede social meio que especializada em divertir, digamos o TikTok, né? Certo. E tem rede social com um cunho mais jornalístico, se é que a gente pode dizer assim, mais opinativo, como o antigo Twitter, hoje o X, né? E tem o LinkedIn. O LinkedIn, que é estritamente profissional, digamos assim, né? Ali você publica uma coisa no LinkedIn, tem uma linguagem própria. Então, eu acho que o leque de opções hoje é imenso, né? Para mim, que sou um old school, né? Sou um cara analógico ainda, né? No jeito de fazer as coisas, você tá de me pensar. Copiando, hein? Mas eu acho que a gente compartilha é verdade. Para mim que tinha, vamos dizer, ao longo da infância, da adolescência, tinha 3, 4 rádios que eu ouvia, inclusive o futebol, e tinha 2 jornais que eu lia, uma revista semanal. Hoje, meu Deus, você vai para onde você quer, né? Você viaja. E o alcance também da informação, né? Você publicou uma informação, um vídeo, seja lá o que for, um depoimento na internet hoje, viralizou. Atingiu lá 50 milhões de pessoas. Meu Deus. Não passa de mágicas. É verdade. É um negócio que... Dentro do Bioma 7, Sandro e Parracho e Mauro, olha que interessante. A gente faz um serviço gratuito de curadoria. O que é a curadoria? Escolher o conteúdo apropriado para você. Certo? Qual o objetivo? De você entender aquilo que você quer vender, que você quer notificar ou simplesmente contribuir. Tá? A televisão a gente sabe, vocês têm um roteiro, vocês têm uma prévia, vocês têm uma reunião de alinhamento de pauta, dentre outras coisas. Mas tem gente que às vezes está com equipamento, um mega iPhone, dentre outras coisas, e não está produzindo um conteúdo, vamos pôr assim aspas, adequado. Mas esse adequado, não estou falando de baboseira ou de piada sem graça, não isso. Mas não está produzindo adequadamente para si, certo? Ou a pergunta que eu faço para essa pessoa é, o que você está querendo dizer com isso? Tem gente que pede socorro, tem gente que tira sarro, tem gente que bate no governo, tem os cancelados, tem de tudo. Né? Eu procuro sempre, você quer estimular o teu algoritmo, o teu feed de notícias, seja curador da tua própria página. Vá atrás de conteúdo que enriqueça a tua jornada. Seja pessoal ou profissional, ou por que não as duas juntas. Você vê dessa maneira, por exemplo, Mauro? Mas aí, se a gente for transportar esse tipo de linguagem para a televisão, para o rádio e para o setor de comunicação, até para a internet, isso chama-se linha editorial. Isso. Se o cara vai fazer um canal de YouTube, ele vai, no celular dele, gravar, ele mesmo edita na casa dele. Ele vai ter uma linha editorial. Ele está construindo a sua carreira a partir do que ele está postando, do que ele está colocando lá. Da mesma forma como ele vai ter acessos, você, Sandro, e você, Fernando, quando vocês estão no ar, vocês estão em busca de acessos. Então vocês têm que ter responsabilidade. Fala um pouquinho, então, sobre responsabilidade social na linha editorial que vocês se metem quando estão no ar. Primeiro que é checar e checar. E ter mais um tempo para olhar, para ver se não está nada errado, nada fora do lugar. Né? A TV ainda é um canhão. Ela é um canhão. Então, enorme. Enorme. E a gente não pode errar o tiro, vamos dizer assim. Né? Vamos tratar o tiro como uma informação que vai chegar até as pessoas. Certo. Né? Então é muita responsabilidade, né, Parracho? A gente... É facinho, assim, apesar da gente ter aqui já o cabelinho branco e tal, mas é facinho perder
credibilidade quando você não checa uma informação. Às vezes é melhor, e eu tenho por prudência, de tantos chefes que eu tive que me ensinaram isso, quando ele fala, ele dá aquela trucada em você, você tem certeza disso? Você olha e fala assim, peraí, me dá mais um tempinho. Você volta e começa a refazer tudo aquilo que você fez para que não vá para o ar uma informação que não é verdadeira, né? Eu sempre brinco que quando você dá uma informação que não é verdadeira, é como um restaurante que serve comida estragada. Eu sei que não é nem... A imagem não é boa, mas é isso que me choca. Eu tenho que ficar chocado. Talvez seja pior, inclusive. Não é? Porque... Mas do ponto de vista assim, o que aquele cara está fazendo? Ele está te dando uma refeição que não está boa. Ela tá, não. Então, a informação, a gente tem que ter a mesma coisa, não errar na mão, não errar no tempero, aproveitando a metáfora aí do prato de comida, né? A gente ter muita responsabilidade, né? Porque eu acho que quando a gente erra, é como se fosse um restaurante servindo comida estragada. Faz um estrago. Porque do lado de lá, e às vezes o erro ele está focado em alguma coisa ou em alguém, que pode ser uma empresa, pode ser qualquer coisa. Puxa vida, refazer aquela imagem, desfazer o mal feito, é uma batalha, né? Eu prefiro, assim, aprendi com chefes mais conservadores até. Você tem certeza disso? Quando ele dá essa pergunta, vamos voltar tudo de novo. Vamos começar, vamos apurar, vamos reapurar. Porque tem gente do outro lado. Tem gente, assim... Eu não sei, eu também tive... na conversa que a gente vai passar, eu falo muito de um processo que eu vivi lá em Ribeirão Preto, né? Quando eu nem estava lá, eu estava fazendo universidade, mas meu pai estava lá, tinha uma padaria e tal. E saiu uma investigação de um produto químico que estavam usando lá no pão e tal, e não sei o quê. E meu pai tinha uma padaria, e a padaria que meu pai tinha lá, foi identificado o tal do produto. Chamava bromato de potássio, o negócio. Eu nunca vou me esquecer. O famoso bromato, né? Isso. E aí, o que aconteceu? Pessoas foram falando, minha mãe adoeceu. Meu pai chegou a ameaçar os padeiros que trabalhavam lá dentro, né, porque ele é o dono, né, ficava lá fora, né, ameaçou mesmo de apontar até uma arma para o sujeito. A gente não sabe. Foi se fazer uma segunda prova e ele dava também um resultado positivo para sal de cozinha. Mas aí o estrago estava feito. Meu pai é um cara muito, assim, eu admiro muito o jeitão dele. Assim, ele falou assim, foi bom, separou quem acreditava em mim, que era meu amigo de verdade, daqueles que foram falar mal e tudo, porque a contraprova foi a favor dele, né? Sal de cozinha, tem sal de cozinha, não podia ter espalhado esse resultado que vocês fizeram. E era época de campanha política, essa coisa toda. Então, isso hoje eu olho, assim, isso para mim foi um sofrimento também, porque eles tentaram me poupar, eu estava em Londrina fazendo faculdade, mas quando fui para lá uma vez, vi minha mãe muito triste, vi meu pai muito triste. O que está acontecendo? Aí a minha mãe falou, meu pai não queria falar, minha mãe falou, aconteceu isso. Eu falei, caramba. E um cara que eu aprendi a respeitar é o Datena. Incrível, né? Ele foi lá na minha casa, na casa dos meus pais, entrevistou, teve a humildade de ouvir, né? E depois, meu pai falou, olha, Datena, quando isso foi esclarecido, eu queria que você voltasse aqui. E ele voltou. Foi tão legal, voltou para dizer, olha, aquilo tudo ali foi desmentido por causa de um erro de análise, né? Uhum. Então, como eu vivi isso com meu pai, minha mãe adoeceu, foi um negócio assim, ela foi outra pessoa depois daquilo. E meu pai, que já é mais centrado, ele falou assim, foi ótimo, separou o joio do trigo. Separou meus amigos daqueles que faziam se passar por meus amigos, né? Porque, na verdade, vocês dois, né, fazem parte de uma turma que foram os precursores do que hoje chama-se influencer. Vocês estão todos os dias, ao vivo, na televisão, levando informação para o público e o público acredita em vocês. Autoridades. Vocês são influenciadores da opinião pública. Mesmo que vocês não deem uma opinião, às vezes vocês dão, mas mesmo que vocês joguem simplesmente só o fato, assim, o Sandro foi o Parracho que mostrou para mim hoje lá na televisão. Tem uma chancela, né? Tem uma chancela. Você é um influencer já há muito tempo, né, Parracho? 18 anos. 18 anos de RPC? 18 anos de RPC. Nossa, 34 de jornalismo. Só falta a gente aprender a ganhar dinheiro com isso, né?
fazendo aqui não é nem um desabafo, é fazendo uma constatação, né? Porque, enfim, mas a consciência tranquila vale muito mais do que qualquer retorno financeiro. Eu tenho uma história na minha carreira, no início dos anos 2000, eu estava fazendo uma matéria para um jornal de alcance nacional sobre irregularidades dentro do INCRA, mais especificamente com um procurador do INCRA, que cometeu várias irregularidades. Não vou listar aqui, enfim. E nós trabalhamos muito para checar, para documentar, e, inclusive, ter um flagrante de uma das irregularidades que ele fazia com ele mesmo. Quer dizer, o flagrante era retratando ele cometendo a irregularidade. E aquilo foi checado, e aí, claro, o editor que pegou essa reportagem para editar, e ele colocou N questões, e a gente ia atrás e respondia, tudo com documento, né? E quando a matéria estava espelhada para eu, era aquele dia, 20h30, ele me ligou, né? A gente não usava o celular como usa hoje, né? Então ele me ligou e falou assim: Baixo, só quero saber uma coisa de você. Eu falei: não, tudo bem, pode perguntar. Eu já tinha respondido tantos questionamentos que ele fez, né, para se calçar, para ter certeza de que aquilo era realmente daquele jeito que a gente estava mostrando. Eu falei: o que é? Ele falou assim: não existe a menor possibilidade da gente estar errado, né? Aí eu falei para ele: o que você precisa que eu diga? Se houver alguma coisa de errado nessa reportagem que você tem aí para exibir, eu rasgo meu diploma, mudo de profissão. Ele falou: não, era isso que eu queria saber. Tchau, até amanhã. Até depois do jornal. Pum, isso é maravilhoso, né? A matéria foi... O personagem da matéria respondeu ao processo, ficou afastado do cargo. Depois, muito tempo depois, eu soube que ele retornou por via judicial. Então, ficou afastado do caso e me encontrou num supermercado da cidade e me ameaçou. Me ameaçou. Como ele fazia, no caso, essa irregularidade era grilagem de terra. Né? Não é uma coisa pequena para um procurador federal, de um órgão federal, né? E me ameaçou e tal. Eu estava fazendo compra, bem distraído. Ela bateu no meu carrinho. Eu falei: ô, que é isso? Ele falou: quer ir? Tá. E aí foi, né? Caramba. Descendo a ladeira e me ameaçou. Então, assim, eu acho que esse é o cuidado, né, que a gente toma, né? Tinha uma editora também famosa que ela se apresentava a história para ela: olha, é assim, assado e tal. Ela falou assim: documento. Ela só perguntar: tem documento? Tenho. Deixa eu ver. Que legal. Eu posso quebrar completamente e mudar? Claro. O assunto está muito interessante e me ocorre uma pergunta. O Elton perguntou para você, 18 anos de RPC. Quando você chegou na RPC, você já tinha uns 10, 12, 13 anos de RPC. Como é que vocês se conheceram dentro da RPC? Foi antes da RPC? Vocês já se conheciam? Como é que vocês ficaram amigos de redação? Porque o Parracho já era uma lenda. Para mim já era um mito. Tem uma história sobre isso também, verídica. Eu não sei se eu conto aqui e tal. Aqui pode tudo, desde que seja você sempre. Quando eu era adolescente, olha a palhaçada. Eu já ficava... eu não perdia um noticiário na televisão. Quando eu era adolescente... Você está vendo aí, cara? E apareciam reportagens, evidentemente, do Sandro e de outros repórteres, né, do Ciné, enfim, outros repórteres grandes aí que eu admiro muito. E o meu pai sabia que eu tinha intenção de me tornar jornalista um dia. E eu falava assim: ô pai, esse cara é bom, né? Falava: cara, se você quer ser repórter, se quer ser jornalista, se inspira no exemplo desse menino aí e tal. Ele era jovem, né? Ele era bem jovem. E já estava no Jornal Nacional e tal. Então é isso, assim, o Sandro para mim sempre foi um ídolo. Né? Quando você começou? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando você começou? Não, eu comecei tardiamente no jornalismo. Em que ano? 93. Mas começando na faculdade? Não, a faculdade em 89. Aí, é uma distância de 4, 5 anos e ele faz essa cerimônia toda. É que a gente não pode perder a piada. Essa amizade de vocês era muito bem construída na RPC? Por exemplo, você citou a
a jornalista A Dulcinea? Dulcinea. Dulcinea é um fenômeno. Uma querida, É um querida, fenômeno, meu né? Deus. E ela tem um carisma Isso. muito peculiar. Isso. Você não consegue dar 2 passos na rua com a Dulcinea sem que ela seja abordada. Eu sempre brincava quando estava lá, falava assim, Dulcinea, você desmoraliza até briga. Porque tá lá o sindicalista fazendo. Aí chega a polícia. Aí os dois param para tirar foto com a Dulcinea. Sindicalista. Mas ela é um fenômeno, né? E ela é uma pessoa maravilhosa, viu? Maravilhosa. Vou construir uma pergunta para os dois, Mauro, você me permite? Claro. Primeiro, vocês gostam de música? Eu adoro. Nossa, eu e o Sandro cantamos junto várias Verdade, vezes. verdade. Verdade. A responsabilidade e o cunho social do jornalismo. Tem um case da revista Veja, do meados de 89 para 1990, onde eles fazem uma matéria com o Cazuza, bem doente já. Resumindo, a revista Veja entendeu, quando ele estava gravando o disco Burguesia, como que ele estava levando a vida profissional dele. Entendeu? Ele relatou tudo pontualmente e quando chegou na redação da Veja, a Veja publicou o inverso, com um toque de sensacionalismo. Vocês podem pesquisar isso. Isso aí, dá um Google lá. Cazuza, revista Veja. A polêmica foi tão forte que, fora o artista, ele no caso, ter entrado em depressão, dentre outras coisas, que comoveu artistas da Globo na época, ver o Tony Ramos falar que não concordava. Cazuza no final do ano ganhou um prêmio Sharp e todo mundo aplaudiu e opinaram sobre a Veja, enfim. Deu aquele rolo todo lá. Porém, tem o jornalismo que é levado a sério. Mas eu quero chegar num lance que é perigoso, ao meu ver, que é a tal da fake news. A gente sabe que uma notícia mal dada, uma reportagem mal desenhada, certo? Ela pode acontecer. Agora, a gente vive hoje, não mais a Idade Média, a gente vive o quê? A Idade Mídia, onde somos geradores de notícia. O carro bateu ali embaixo, você vai lá, filma, dá o teu relato e posta. Mas uma coisa, o carro bateu, você não viu, você vai lá, filma e dá o teu relato sobre coisas que não aconteceu. Fake news. Qual que é a opinião de vocês sobre postar coisas que são pelo menos verdade? Checar. Mas a turma está com o estúdio pronto. Não, né? é que hoje A turma existe quer uma fazer indústria, barulho. né? Mauro, você vê dessa maneira? Não, eu vejo o seguinte, cada um é responsável pelo que faz, fala e posta. Né? Aí quando a pessoa posta uma coisa e essa coisa é uma mentira, ou uma meia-verdade, ou não esclareceu direito, ou não contou direito, já existem leis no Brasil. Você que posta na internet, já existem leis que podem processá-lo e até prendê-lo, levá-lo para a cadeia, porque você mentiu na internet. Mas o que eu acho que piora um pouquinho, Mauro, é que existe um solo fértil. Sim. Que é o desejo de acreditar naquilo. Houve nos últimos anos aí radicalização política no país, a gente sabe disso. Sim. Então, de alguma forma, não importa mais a verdade, ela ganhou um degrau a menos na checagem toda. Importa aquilo que eu acredito. E se ela diz o que eu acredito, é ponto. Não, é notícia e é verdadeira. E nem sempre é assim. É aquela pessoa que acreditou no trabalho da primeira prova do seu pai e que não acreditou e não foi atrás da informação de que aquilo era sal. Isso. Né? Então ficou com aquela primeira informação que foi passada. É por aí. Hoje existe uma indústria, né, muito bem montada. Talvez, entre aspas, tá, a organização social mais bem estruturada hoje, ou uma das, tá, para não fazer injustiça, é a indústria da fake news. Sim. Existem grupos políticos, empresariais, culturais, que se utilizam da notícia falsa, né, falando em português claro, para plantar o seu discurso, a sua versão de mundo, a sua visão de mundo e tal. E isso, como o Sandro falou, tem proliferado e tem encontrado um terreno muito fértil para se multiplicar. Eu acho que isso não tem volta, sabe? Mesmo com lei específica, com punição, acho que não tem volta. Eu acho que a única ameaça da fake news, para a fake news, é a educação, a conscientização. E isso também é uma coisa que demanda esforço, demanda investimento, tanto governamental como social, né?
Agora, eu penso o seguinte, que a fake news é o câncer do jornalismo. Da informação, né? Da informação, Até genérico. Da informação, exatamente, sendo mais genérico, né? E é um câncer muito difícil de tratar, Certo. sabe? Justamente porque hoje você tem governos, você tem instituições, enfim, partidos, né? Não quero entrar muito na questão política, mas que vivem, estabelecem suas bases e têm a disputa de poder, o jogo de poder, baseados em fatos falsos ou fatos verdadeiros relatados de forma falsa. Mauro, olha que interessante. Por que existe fake news? Porque tem consumo. Isso mesmo. Exatamente. Infelizmente. Né? Por que o cara aqui da esquina aqui rouba fios e cabos de Porque cobre? tem quem compre. Porque tem o consumo. Porque tem o consumo. Agora, é terrível, porque isso, a base da disseminação da fake news é a ignorância e o radicalismo. Para a turma que está assistindo esse podcast maravilhoso, parabéns por trazer 2 professores novamente. A gente na faculdade de comunicação, a gente estuda o quê? Ruídos da comunicação, em teoria da comunicação. Nesse sentido, fake news ela é desastrosa, porque nem ruído é. Não, com certeza. Ruído é eu falar assim, o Mauro Miller arranhou o carro na porta. Outra coisa é falar, Mauro Miller sofre acidente. Isso é um ruído. Agora, fake news é eu falar assim, Mauro Miller embriagado, bate carro, isso e aquilo, porque eu quero agredir ele. Entendeu? Aí eu estou gerando uma... E para você recuperar isso, a verdade de um fato... Puta, é desgastante. E quando não é impossível, né? Porque isso destrói a imagem. Você não estava falando disso agora há pouco. Isso destrói a imagem, a história de uma pessoa, né? Sim. E às vezes de forma irreparável. E hoje tem muito, no jornalismo oficial mesmo, pessoas contratadas por órgãos de veículos que colocam uma manchete que quando você vai ler a notícia, ela é bem mais leve do que a manchete chamou. Né? Briga com a manchete, né? Por exemplo, uma vez o José Roberto Guimarães, que é a minha área, né, do esporte, José Roberto Guimarães, o treinador da seleção, José Roberto Guimarães, demitido. Eu falei, caramba, ele não é mais técnico da seleção? Não, ele pediu demissão do time turco que ele estava, porque ele decidiu vir para o Brasil, porque ele tem um projeto no Barueri. Assim, mas aí olha, a gente tem que dizer isso que você está dizendo para mais gente. Por quê? Porque é injusto. É injusto. Toma o tempo da pessoa. Ela é enganada, né? Então, puxa vida, não pode funcionar desse jeito. Eu acho que tem que ter o senso crítico, né? A pessoa, se alguém me mostrasse uma manchete dessa e ao longo do texto eu fosse perceber tudo que você contou, eu nunca mais ia dar crédito para esse Eu postei camarada, nas né? minhas redes sociais, eu postei a manchete, daí coloquei assim, não vou deixar o link para você acessar, porque a notícia é uma mentira disfarçada. E expliquei o que aconteceu, que o Zé Roberto Guimarães pediu demissão do time turco para voltar para o Brasil. É o famoso caça-clique. Caça-clique. Exatamente. Isso é muito perigoso, tão perigoso quanto uma fake news. Exatamente. Né? Na minha opinião. Vocês 3 podem me responder essa pergunta. Você faz jornalismo em Curitiba, você faz em São Paulo, Rio de Janeiro e no Recife. Existe diferença entre fazer jornalismo nesse Brasil continental? Ou a régua é a mesma para todo profissional? Puxa, que pergunta. Não, acho que em tese... Tem o jeito carioca, o jeito paulistano, o jeito curitibano, o jeito gaúcho? Acho que em tese, o jornalismo se baseia nos mesmos critérios, né? Tá certo. De exercício profissional, de técnica, de apuração, enfim, né, checagem. Mas é claro que eu acho que num país gigante como o Brasil, de dimensões continentais, cada região tem um aspecto, ou aspectos, né, vários aspectos culturais que influenciam muitas vezes a maneira de se fazer o jornalismo, ou o tom, ou determinados formatos, né? Certo. E cada região do Brasil tem
a gente poderia dizer assim, não sei se eu vou usar de forma correta, mas tem uma escola, né? No jornalismo, no esporte, na política, né? No esporte, acho que a gente nota muito bem isso. A crônica esportiva carioca, isso é uma expressão bem... não, isso é coisa lá da crônica esportiva paulista. Existem diferenças ou características que marcam mais um grupo de pessoas de uma região, um grupo de profissionais, ou até mesmo os profissionais, de uma maneira geral, Você poderia dizer que o jornalismo de São Paulo é mais combativo do que no Rio de Janeiro? Difícil dizer, né? Porque você tem profissionais, tem as diferenças dos veículos, né? Agora, isso é um case, hein? Isso aí é uma tese de doutorado. Eu acho que o Parracho, Mauro, ele bateu exatamente na multidiversidade cultural que o país tem e eu acho que também faz influência. Assim como deve fazer na medicina, no direito, no jornalismo, faz sentido essa diferença. Vamos lá, teve uma época que eu viajei muito pelo Brasil a trabalho, né? Eu cheguei em Recife e a gente foi jantar. E eu não conseguia entender o que a garçonete me falava. Eu dizia assim, faz uma gentileza para mim, fala um pouco mais devagar, porque eu sou lá do Sul e eu não estou conseguindo entender a sua linguagem. Eu acho que a única diferença na essência é a linguagem. Porque a base do jornalismo, a base do trabalho na comunicação é mais ou menos a mesma. O que muda é a cultura da região e a linguagem da região. Mas a base é mais ou menos a mesma para todo mundo, né? Tanto para o Brasil, quanto para o Sul e para o Norte e o Nordeste, quanto do Brasil para os Estados Unidos e países similares. Sabe o que eu torço assim, muito? Quando, e comemoro, quando o Brasil e os brasileiros, as brasileiras, dão uma demonstração de gostar dessas diferenças, dessas características que nos diferenciam em princípio, mas, na verdade, elas são... quando você ouve alguém dizer, eu adoro, alguém do Sul aqui dizer, eu adoro o sotaque mineiro, o sotaque nordestino, que, aliás, não existe um sotaque nordestino, porque cada estado do Nordeste tem o próprio sotaque. Eu brinco, quando eu conheço algum nordestino, então eu brinco de adivinhar de onde ele é. E quase sempre eu acerto. Não que eu seja um grande conhecedor do Nordeste, mas as pessoas que eu conheci foram excelentes exemplos e professores de como se fala em Pernambuco, no Ceará, na Bahia. A Bahia se distingue, né, muito do restante do Nordeste, mas não que as outras regiões não, né? Então, eu vendo hoje o mundo do jeito que está, né, assim, essa intolerância toda, um senso de justiça que me parece que não é o mais adequado, não é o caminho, né, de você tratar as pessoas ou grupos, né, de pessoas, enfim, de acordo com a nacionalidade ou com o jeito de falar. Veja, eu lembro, você estava falando, eu estou lembrando, Márcio Canuto. Márcio Canuto. Unanimidade nacional. Exato. Quem que não gosta de ver aquela... Ele grita, é verdade. E um sotaque bem carregado e abraça. Grande repórter, tenho certeza que você senhora. admira, Francisco José. Nossa. Que tem um jeito de falar, um sotaque bem marcante de Pernambuco. O Zé Raimundo, de Salvador. Zé Raimundo é um querido, meu Deus. Um baiano típico da cepa. Então, assim, eu gosto de ver quando o brasileiro de regiões diferentes, ele se entende, ele se aceita e, mais do que isso, ele se admira, se respeita. E eu vou dizer, eu torço até para que a gente fique nessa caixinha aí do mundo virtual, né? Que ela não faça perder essas diferenças, né? Deixa acontecer, deixa essa diferença quietinha, né? Ouvir o Zé Raimundo, Márcio Canuto, Chico José, esses que se você citou... Os nordestinos, quando vêm a Curitiba, eles já vêm com a ideia do leite quente. E eles gostam. Você vai entrevistar turista nordestino, que já te aconteceu isso, e o pessoal fala, essa cidade é maravilhosa, eu vim porque eu ouvia falar do leite quente. Pô, isso aqui é bonito no Brasil. Que é uma coisa que se perdeu um pouquinho com as rádios via satélite,
que acabaram colocando a programação do centro de uma cidade do Rio de Janeiro, pasteurizou para todo o Brasil. E aqui, por exemplo, em Curitiba, né, tem as rádios locais e tem as rádios de rede, né, Jovem Pan, Transamérica, a Mix, e que trazem a sua linguagem paulista para dentro da nossa cidade e tiram esse locutor daqui. Então, o que a gente faz? A gente coloca a programação local, com o locutor local, com o sotaque local, falando o nome de bairros locais, para ter a nossa linguagem aqui na cidade de Curitiba compartilhando um nível de estilo, de programação, de linha, da rede, que é legal. Então, é colocar o sotaque para funcionar. Isso é muito importante que você falou. Um artista brasileiro, eu sei que tem que fazer uma pausa, um artista brasileiro que eu acho que era mestre em brincar com essas diferenças do Brasil, de sotaques, de jeito de falar, era o Chico Anísio. Nossa, Sim. incrível. Né? Total. Incrível. Então, Ele é um qual absurdo. era Eu não sei como é que alguém aquela- conseguia dar. E ele dava características, né? Perfeitas. No tom, na fala, na... Aquela velhinha lá do Sul era... Lembra? Como é que era o nome? Puxa vida, tinha uma velhinha sentada Sabe numa que a gente cadeira de podia fazer? balanço. Ah, A gente conversa bastante nos bastidores e eu aprendi muito com esses caras na redação da televisão e a gente nota, mas é legal que quem está assistindo agora podia saber de vocês. Vocês vieram de um padrão Globo de televisão e aí vocês saíram desse padrão RPC e foram para uma rede massa. Isso tem uma diferença de linguagem pelo público que atinge. Eu queria saber de vocês, qual foi a característica que mais chamou a atenção de vocês quando vocês pisaram na rede massa e começaram o dia a dia do trabalho para vocês entrarem no ar com essa linguagem diferente? O que chamou a atenção? pergunta boa, né? Olha, uma coisa que me atrai muito na Rede Massa, no SBT também, de uma maneira geral, né, porque é a cabeça de rede, é a espontaneidade, sabe? Eu não estou dizendo que não existe espontaneidade na Globo, no caso, como você citou. Não é isso. É que são escolas de comunicação diferentes, né? E acredito que muito marcadas pelo DNA dos fundadores, né? Então, vou falar agora do Silvio Santos, que é um profissional, um artista, um comunicador extremamente popular. Sabia muito falar a linguagem do povo, né? Se comunicar com a sua plateia. Uma história fantástica, né? Isso tá impresso no DNA do SBT. E aqui nós temos nada mais, nada menos que o Ratinho, que é, em tese, o dono, né, da Rede Massa, fundador. Um baita comunicador. Um baita comunicador. Talvez ele seja não quero cometer injustiça com nenhum outro grande talento aí do SBT, que são vários, mas talvez ele seja o herdeiro desse jeito do Silvio Santos né? Então, assim, veja, a gente, eu acho que, não vou falar pelo Sandro, mas eu fui muito bem recebido na Rede Massa quando entrei. Até me surpreendeu um pouco assim, a maneira como fui recebido, fui acolhido. E notei já de cara que é uma empresa que reflete muito o jeitão de ser da família Massa, né? Porque é uma empresa que acolhe, recebe os seus visitantes, sejam eles anunciantes ou telespectadores, profissionais, de um jeito muito família, um jeito muito... É como se você estivesse entrando numa reunião de família, numa festa. Não estou dizendo que tudo é festa, não. Tem os momentos de festa, de comemorar, e até nisso também tem um jeito muito peculiar de ser, sabe? Muita alegria, A gente trabalha com leveza, com cobrança, sim, como em todo lugar. Todo profissional tem as suas cobranças, sim, né? Tem as suas metas para cumprir, mas a gente trabalha com muita leveza e até mesmo com espaço para rir também, sabe? A gente se comove com as histórias que a gente vai contar, claro, né? Principalmente as mais graves, mais duras, mais sensíveis, né? Ou violentas até,
Mas a gente tem um espaço de alegria também, de comemorar coisas que talvez para outros possam parecer pequenas, para a gente são grandes conquistas. E não há o que não se possa fazer. Isso é que é legal. Assim, eu não tenho hoje puxa, o cinegrafista está lá enfiado em alguma coisa que ele não pode sair. Beleza, tem alguém no estúdiozinho ali que vai fazer, vai passar a informação. O que é importante? A pessoa tem que ser informada. Sim. Então, às vezes a gente fica procurando tudo para fechar uma reportagem completa. Calma, isso vai acontecer, isso é um processo. Então, o que eu posso fazer agora? Bota um camarada lá, informado daquilo que ele tem que dizer, do que está acontecendo, e aquilo vai ao ar. Pode parecer rádio? Pode parecer rádio, porque nem sempre você vai ter a imagem daquilo acontecendo. Mas nesse momento já tem uma outra equipe indo para lá. A liberdade, né? De fazer. A gente não deixa o telespectador na mão. Que bacana, hein, Mauro? Isso é bacana. E uma coisa que eu lembro da característica, que, por exemplo, quando o Sandro chegou para trabalhar lá com a gente, ele começou a gravar os pilotos, né? Duas coisas que você falava pra gente ali, né? Primeiro, nossa, esse estúdio é muito grande, eu tenho muito espaço. E na outra eu tinha um estúdio um pouco menor. E eu tenho que aprender a andar pelo estúdio com as 3 câmeras e olhar para cá e tal. Então foi um treinamento que você passou a ter mais liberdade. E a outra também além do TP, além de ler a notícia que você escreveu antes para ler no TP, você tem também agora a liberdade de dar os seus caquinhos no ar com uma liberdade muito grande, que é diferente, não melhor nem pior, diferente de onde você veio. Exatamente. Eu acho que isso é o que aproxima a gente. A gente não está ali como imposição. Vou colocar isso para você. Não. Olha, com leveza, né? Leveza, olha, estamos acompanhando, está assim, está assado, vamos trazer uma notícia mais profunda assim que a gente tiver o nosso repórter lá. É isso que as pessoas... Não adianta... às vezes você quer fazer tudo tão bonitinho que depois você não sabe nem do que você está falando. Não, escapou a notícia ali do meio. Não, nós estamos cobrindo, estamos fazendo. Daqui a pouquinho você vai ter mais. E essa coisa também da grade, né? Você também é beneficiado por uma grade que te antecede, por um programa que te antecede, e eu também. Né? Então eu também passo para o Lucas, né? Que é o que dá o prosseguimento do Tribuna da Massa. Então é uma coisa tão boa, tão gostosa de fazer. E é isso, a gente não deixa de fazer por falta de nada. A gente faz e vai, e a notícia está em movimento. Daqui a pouquinho tem uma equipe lá fazendo no lugar e tal. Eu gravava, não querendo te interromper, eu gravava chamadas para a Rádio Massa FM, e no final eu sempre dizia, um abraço do Parracho. E aí alguém que ouvia na rádio começou a me mandar por rede social, né? Alguns tinham o meu WhatsApp e tal. Mas eu vi que você fala na rádio lá, um abraço do Parracho. Por que você não fala na TV? Eu falei, não, mas na TV, sei lá, né? Não sei se vão gostar. Não, pô. Aí eu comecei a usar esse bordão no final lá do SBT Paraná, né? Uma boa noite, uma quinta-feira massa, também é outra coisa que eu gosto de falar. Opa! Uma quinta-feira, uma sexta-feira massa para você, para toda a família. Que legal. Um abraço do Parracho. Aí comecei a receber que legal, feedback disso, né? Retorno. Pô, que legal, até que enfim você fala na TV também aquilo que você falava lá no... Então, quer dizer, não existe essa coisa de no rádio eu posso, aqui eu não posso. Sabe, tem uma liberdade de ação, de uma flexibilidade. E também, se alguém achar ruim, vai chegar e vai te falar, pô, não ficou legal, viu? Muda aí. O que eu quero dizer agora é uma coisa que é uma testemunha ocular da história falando. Que quando o Sandro chegou e depois quando o Parracho chegou dentro da redação, eu sou um bom observador. Eu sei observar as coisas, eu sei olhar a atenção que vocês provocavam em toda uma geração que era de molecada, estagiário, o jornalista recém-formado, aquele profissional que está lá há muito tempo e não conhecia esses caras pessoalmente. Perfeito. E, de repente, eu me via olhando e prestando atenção no que o Fernando Parracho e o Sandro Dalpiccolo conversavam ali na redação, e eu olhava em volta e estava todo mundo olhando e prestando atenção no que esses dois estavam falando. Assim,
coisas triviais do dia a dia. Eles não estavam dando aula, olha, esta pauta, ela poderia... Não, eles não estavam falando disso. Eles estavam falando da matéria, eles estavam falando da pauta, eles estavam falando do dia a dia, eles estavam corrigindo uma frase que talvez poderia ficar melhor e tal. Só que eles provocavam dentro da redação a atenção de quem queria aprender. Esses 2 mestres aqui provocaram isso. E eu não vi, em 15 anos trabalhando dentro daquela redação, eu não vi outras pessoas provocarem isso que vocês provocaram enquanto eu estive ali. Obrigado. Não vi. Gente, E olha que eu trabalhei. E Eu trabalhei com gente boa, eu não estou desmerecendo os outros, que tem pessoas excelentes ali, os outros apresentadores com quem eu trabalhei são excelentes e que ensinavam de uma outra forma. Mas o modo como as pessoas prestam atenção e consideram o que vocês falam no dia a dia do trabalho é de admirar. É de admirar. Que bom. Bom. Puxa vida. É bom saber disso. Isso. Por isso que eu remonto o início do programa, do podcast. Quando você vai postar algo na rede, pense que alguém pode estar te seguindo porque gosta de você, porque respeita você. Então a consciência é fundamental. E o respeito que a gente tem que ter também por esse público Isto. que segue a gente, vamos dizer, numa rede social, falando mais especificamente da rede social, ele mostra muito o jeito como você trata a pessoa e o jeito que ela vê isso, como ela vê isso. Por exemplo, já aconteceu de eu responder mensagem de uma pessoa que tinha acabado de entrar ali na minha rede social, pedindo para fazer parte da minha rede social. E na minha rede social é totalmente aberta, né? Qualquer um entra. E eu respondi, e ela falou assim, não, mas peraí, como assim? Quem é que responde? Eu falei, não, sou eu, estou aqui. Não é um secretário, um produtor? Eu falei, quem que você achou que ia responder? Eu falei, não, imagina, não recebeu uma resposta do pai. Isso deixa a gente até sem jeito, cara. Porque a mesma forma como o Sandro, a gente trata as pessoas na rua, quando chega aquele fã ou aquela fã e beija a gente, abraça, você vê que aquilo é genuíno, entendeu? É sincero, é honesto. É o jeito que eu tento tratar na rede social. Né? E tem gente que... Eu sempre digo, às vezes eu demoro um pouco a responder, mas eu respondo. Sim. Seja para dizer sim ou não, eu sempre procuro agregar alguma informação, o porquê que dá ou não dá para fazer daquilo uma reportagem e tal. Então, eu acho que a base é o respeito. Né? Eu fico muito feliz, Sandro, de ouvir o Mauro dizer isso, o Elton, mas também me sinto bastante pressionado pela responsabilidade. Pela responsabilidade que a gente tem. Mas que vocês tiram de letra. Isso que você falou é muito importante pelo seguinte, só um exemplo. Eu sou muito torcedor do voleibol brasileiro. Eu sigo o Bernardinho, eu leio o Bernardinho, eu assisto palestras do Bernardinho, podcasts que ele dá entrevistas. E aí eu gostei de um menino que joga vôlei agora na Superliga. Não vou falar o nome aqui porque não cabe. E esse menino começou a jogar bem. E eu fui na rede social dele e comecei a segui-lo. E saber, conhecer um pouco mais sobre o que ele faz. E eu fiz uma pergunta para ele. A primeira pergunta, ele respondeu. 4 meses depois eu fiz outra pergunta para ele e ele só respondeu assim, legal, pum, joinha. E recentemente eu fiz outra pergunta para ele e ele não respondeu. Já faz 2 semanas que ele não respondeu mais. E ele tem 5.000 seguidores, que para um Instagram é pouco, né? Para quem quer influenciar, para quem quer... Né? E assim, se você tem 5.000 seguidores, significa que você não é muito assediado no Instagram, né? Eu sei disso porque eu tenho muito... Quando eu vou responder, eu falei, meu Deus, tem tudo isso aqui para responder. Ai, mas eu vou responder. Eu estou mais ou menos no teu time aí. Eu vou lá, às vezes eu demoro para achar todo mundo responder, porque é educado, é legal, é bacana. A pessoa está perdendo tempo para me perguntar, então ela merece uma resposta. Eu parei de seguir o moleque, não pergunto mais nada para ele e vou seguir outra pessoa, porque ele não me agrega nada. Como é importante você, como você está dizendo, responder uma pessoa na rede social que perde o seu tempo simplesmente porque quer saber de você alguma coisa.
Sim. Pode ser uma opinião, pode ser simplesmente oi, obrigado. Hoje no SBT Paraná a gente deu uma reportagem muito legal, feita pela nossa querida colega Elisa Rossato e pelo Bruno Romualdo, cinegrafista, mostrando um casal que se conheceu depois dos 60 e começou a se reinventar, se redescobrir um novo sentido de felicidade, de alegria, de viver e tal. E criaram um perfil no Instagram, onde eles dançam, brincam, fazem piada e tal. Criaram 2 personagens, digamos, que são eles próprios, né? E a sugestão dessa matéria veio primeiro por acho que um filho de um deles, e segundo pelo cara, o marido desse casal, né? O Carlos. Falando cara, né? É um vício que a gente tem de linguagem. Pelo Carlos, ele falou assim, olha, eu sei que já entraram em contato com você, quero dizer que é verdade, viu? A gente faz isso e tal. E aí eu trouxe para a redação, falei, olha, tem a sugestão desse casal, que me parece que é muito legal e tal. E aí a nossa produtora, Adriana Juste, foi atrás, conversou com eles, falou, olha, Pacha, é muito legal mesmo a história deles. Vale uma matéria curiosa sobre a gente se reinventar depois de 60. E olha que interessante, Sandro. A rede social, internet aqueceu, rede social então explodiu para todo mundo. Você tinha o ícone e o símbolo da TV ou da rádio. O elo de humanizar, no caso vocês dois, é a rede social. Então a pessoa quando entra em contato contigo, Mauro, e com os 2 professores aqui, o que acontece? Porra, é minha chance de ter contato com eles. Deixa eu contar uma para vocês que eu percebi agora. Eu publiquei uma foto antiga, que era lá do tempo de Londrina, uma foto em preto e branco, cheio de cabelo, tempo que eu fazia lá o Bom Dia, e um estúdiozinho. A foto é em preto e branco porque não tinha foto colorida muito lá. Então tá lá a fotozinha publicada, né? E o cenáriozinho bem simples, tudo, mas e preto e branco, eu com bastante cabelo, né? E aí eu fui olhar os comentários, né? E aí um deles falou assim, pô, Sandro, eu lembro do tempo em que nós fomos treinar, indicados pelo professor Tavinho, no Londrina, porque eu era metido a jogador de futebol, eu achava que, né, canhoto e tal, nada, não jogo nada. E aí me deu uma satisfação de falar, puxa, alguém lembrou, porque eu conto, ninguém acredita. Então aquele camarada referendou a verdade, testemunhou, falou, lembro quando nós fomos lá para uma peneira no Londrina. Poderia ter passado na peneira, ter sido jogador de futebol, mas não passei. Não passei. Tinha gente muito melhor que eu naquela peneira lá. E saí de lá meio bravo, que eu joguei pouco, o cara já me tirou. Eu falei assim. Mas veja só, né? Eu perdi, eu acho que não perdeu nada, o futebol não perdeu nada. E graças a Deus eu me dediquei. O jornalismo ganhou. E eu descobri isso com um camarada que apareceu na rede social para comentar a foto. Sandro, lembra quando o Tavinho nos indicou para ir lá fazer um treino? É um perigo, né? É um risco, né? Porque se você Mas estiver devendo, o cobrador vai te achar. Vai te achar. Facinho, né? Mas você, Fernando, Parracho falou aqui, antes de a gente começar a gravar, que você queria lançar o Sandro na carreira musical. Imagina. Não, o Sandro já é consolidado. Já é consolidado? Explica isso direito. Não, é que, sabe que nos bastidores, né? Você falou, né, que o pessoal gosta de bastidores. Nos bastidores, não só eu e o Sandro, mas a Gisele, né? A Gisele gosta muito de fazer isso. O Douglas é um cantor. Nossa, Douglas tem uma Bandeira voz, tem uma meu voz. Vozerudo, Tanto é que vozerudo. o apelido dele é Berrante. Voz de Berrante. Mas não, é porque o Sandro e eu, a gente tem várias coisas em comum. Uma é que a gente gosta muito do Belchior, né? A gente conhece um pouco do repertório dele e tal. E de vez em quando um lança lá né? Se você vier me perguntar por onde andei no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas que esse desespero é moda em 76.
Mas ando meio descontente, desesperadamente eu falo, eu grito em português. A gente vai se acertando, um esquece a letra, o outro mas é ótimo. Telefones para contato, telefones para contato. Não, mas sabe que tinha um evento do qual o Sandro participou, depois eu participei também, de encerramento de ano, Natal e tal, em que, aqui eu vou citar, né, um camarada que hoje está aí nos representando como vereador, mas foi, para mim, um grande jornalista, um grande comunicador, que é o Jason Goulart, ele que organizava o evento lá na RPC, chamava o Som de Natal. E ele tinha a capacidade de nos convencer que a gente não ia pagar mico. E aí, para isso, ele tinha uma técnica. Ele criava, ele formava uma banda e ele criava os ensaios, espaços para ensaio. Ele falou, bem ensaiadinho, Parracha, você não vai pagar mico. Deve ter falado isso para você também. E aí o Sandro cantou, eu cantei, acho que em duas edições eu já estava me sentindo um popstar, um astro, né? Com aquela conversa do Jasso e com a banda, né? Que a banda levava nas costas o negócio, né? Pô, a banda era capitaneada pelo Rogério Cordoni. Sim, verdade. O Elvis. Um dos mais famosos covers do Elvis aí do Brasil, talvez até do mundo, um grande artista, um grande músico. Então, quer dizer, esse negócio de cantar tem que ter talento, né? A gente não se compara aqui nem com a unha de um Belchior, mas eu acho que a reverência que a gente faz, né, a um ídolo, né, que eu acho que marcou muito a música popular brasileira, né, e deixou composições que eu digo, você vai escutar talvez daqui a 50, 100 anos. Mitológico. Você vai ouvir e o filho vai perguntar, pai, o que é isso? Olha, o meu avô, meu bisavô me falou que é um cara chamado Belchior, ele ouvia. Sim. Falando em referências, ícones, de bate-pronto, um apresentador que você admira e um repórter. Sandro Dalpico. Imagina. Apresentador e repórter. Não, mas olha... Agora eu vou devolver. Não, mas olha, veja, o Sandro sabe que eu sou fã dele, mas apresentador, seria muito injusto se eu fizesse uma menção assim... sem pensar, porque eu admiro muitos profissionais, né? Certo. Mas a gente até falou aqui de ícones, né, da reportagem, Francisco José, Zé Raimundo, poxa, tem tantos, eu não queria fazer injustiça, mas apresentador, eu diria assim que a gente tem vários estilos, né? Em cada estilo, acho que a gente tem uma certa preferência, uma certa simpatia com um apresentador, né? Mas sem querer ser puxa-saco, eu admiro muito o Ratinho. Porque eu acho que ele construiu ao longo da vida com mudanças que ele foi implementando, no jeito dele de apresentar. Ele construiu ao longo da vida, eu estou falando porque ele é vivo, né? Graças a Deus, né? O Silvio Santos é falecido e tal, Chacrinha, outro estilo completamente diferente. Bem, tem tantos. Mas o Ratinho ele foi construindo ao longo da vida um jeito muito certeiro de comunicar aquilo que ele gosta, aquilo que ele acredita, do jeito que ele acha que é legal. E eu tenho uma admiração muito grande por ele, pelo jeito dele ser. Ele exerce a liberdade. Liberdade. Né? Ele faz... Ninguém dirige o Ratinho. Ele se dirige. Ele é ele. Entende? E mesmo que alguém dirija ele, a impressão que dá é que ele não está sendo dirigido. Exatamente. Porque ele é muito espontâneo, né? Ele tem essa liberdade. É um cara muito polêmico, Faustão. Eu gostava do Faustão. Tinha uma capacidade, embora muita gente critica ele. Mas preferia o Faustão da época do Perdidos na Noite? Ou, sim. Ou o Faustão já... já, vamos dizer assim, meio pasteurizado. Não, mas ele sempre foi grande. Mas o Faustão do tempo do Perdidos da Noite era uma figura. E agora, gente, tem uma coisa que tem lugar para todo mundo, né? Tem. O estilo do Ratinho é um. E tem repórteres que eu vou. Um deles que eu acho que um dia eu tomei um vinhozinho na casa de um colega comum, que é o Ernesto Palha. Fantástico. Esse camarada, rapaz, o cuidado das palavras, a capacidade.
e sem ser arrogante a ponto de botar uma palavra ali que as pessoas têm que procurar no dicionário. Não, ele era muito, muito né? simples. E eu lembro de um texto que depois de ter tomado uns vinhos na casa de um amigo comum, eu tomei coragem para dizer a ele de um texto dele. Ele ficou até assustado. Era uma situação muito complicada, não vou me lembrar agora exatamente a cidade onde era, mas morria muita criança. Aí descobriram que a água que estava no hospital e tal, ela tinha contaminação, era uma coisa assim. E é um texto tão bonito que depois de eu ter tomado umas, eu tomei coragem de falar na frente dele. Que é assim, ele falava assim: maternidade e cemitério. Lugares normalmente separados por uma vida inteira. Não em São Félix, não sei, eu não lembro agora o nome da cidade. Mas era assim, era de uma grandeza, porque crianças morriam dentro do hospital. E, na verdade, poético era uma coisa contaminada, uma contaminação que havia lá. E ele ficou até assustado, mas porque a gente sabe o quanto a gente sofre para escrever, né? Para fazer uma informação chegar de um jeito bacana, que faça a pessoa pensar, que, né? Então, escrever um ofício assim é muito sofrido. As pessoas acham que não é. Quando você quer fazer uma coisa bacana, um produto fechado, tem suor, aí você, de repente você amassa o papel de novo e começa tudo de novo para tentar entregar o melhor, né? O melhor. Marcelo Canelas, Marcelo Canelas é outro. Também, né? A gente teve bons professores, né, Paracho? Assim, pessoas que a gente se inspira. O que a gente não falou aqui? O que a gente não perguntou aqui? O que vem na cabeça de vocês assim? Eu vou aproveitar esse microfone aqui para falar agora. É de vocês aí. Poxa vida. Olha, largou uma bola Abracadabra. quicando aí na frente do gol, né? A gente não falou de futebol e eu estou muito feliz por isso. Porque o futebol é um problema que eu tenho atualmente. Eu sei disso, você falava muito comigo sobre isso. Foi uma paixão que, infelizmente, eu não digo que acabou, mas ela... Te judiou um pouquinho. É uma paixão que eu deixei guardada, e está guardada, sei lá, se eu ainda volto a me apaixonar pelo futebol. Mas de uma maneira muito ampla, tá? Não estou aqui, né? Mas não sei, gente. Eu estou muito feliz com esse bate-papo aqui, porque vocês tocaram em pontos assim que são muito, muito sensíveis, muito importantes para a gente, né? Para a carreira da gente. Eu tenho muita esperança no Brasil, sabe? Apesar de ter também muito desencanto, né? Alguns momentos mais, outros menos. Mas eu tenho muita esperança no Brasil. E eu tenho uma fé muito grande de que o jornalismo é uma das áreas, é uma das profissões, é uma dos ofícios, dos sacerdócios aí que podem nos levar a construir um país melhor. Jornalismo sério, jornalismo bem apurado, como o Sandro falou, né? Bem checado, a notícia bem checada. Eu me recuso a acreditar que o Brasil vai ser comandado e orientado e inspirado por notícias falsas ou que não nos levem a uma construção de algo melhor, né? Eu acredito muito que, por mais que existam aí demonstrações e arroubos de intolerância e de polarização no mundo todo, né? Eu quero acreditar que o Brasil tem tanta riqueza cultural, social, econômica e política que a gente vai encontrar ainda jeitos melhores de tocar esse país para frente, né? E eu confio muito no jornalismo, nos jornalistas. Às vezes, quando a gente vai conversar com estudantes, o pessoal me pergunta. Digo, acreditem, porque a profissão ela é muito honrosa, ela é muito digna. Sim. Né? Sim. E eu acredito muito que o jornalismo vai nos guiar a um patamar de nação mais desenvolvida, de mais sucesso, de mais acertos. Né? Eu torço muito também para que a população do nosso país, do nosso povo, acredite e continue acreditando no bom jornalismo, né? E saiba diferenciar aqueles que fazem o bom jornalismo, o jornalismo de
compromisso e comprometimento, né, com a verdade e com as mudanças que são necessárias, né, por mais que sejam difíceis. Então é isso, assim, eu estou muito feliz de ter estado com vocês aqui nesses momentos, ao lado desse cara que eu admiro pra caramba, tenho um respeito e uma amizade incrível. E ao lado de vocês dois, de frente para vocês dois, até no começo eu fiquei pensando assim, será que vai rolar um truco aí? Vai ser de dupla? É isso, gente. Muito obrigado mesmo. Eu estou muito feliz. Sandro? Olha, o Parracho fez uma análise assim, eu não vou nem comentar, você falou tudo. Mas eu vou deixar um recadinho assim para as pessoas, que eu acho que é uma coisa simples que acontece comigo, né? Eu acordo muito cedo. 5 da manhã eu já estou de pé e eu acho que um exercício que eu faço, que eu descobri ao fazê-lo, é todo dia de manhã perguntar para mim mesmo: você quer ir para lá? Você quer ir até a TV, apresentar e entrar naquela confusão divertida que é escolher a notícia que vai, como é que a gente vai editar e tal. E eu tenho dito para mim mesmo, eu tenho vontade de ir para lá, toda manhã. Isso para mim é o meu exercício daquilo que eu escolhi, né? Eu sou jornalista, eu acordo cedo, eu já me informo um pouquinho pelo rádio, já no caminho. Eu chego lá, eu já abro os portais e quando vê, eu tô lá na frente da câmera falando. Eu gosto muito disso. Isso não me custa fazer. Então, se eu tivesse que dar uma dica para as pessoas, façam coisas que você faça com facilidade. Você nunca vai sofrer. Você nunca vai se sentir trabalhando. Você vai se divertir pra caramba. É isso que eu diria, porque é muito simples. É você, levantei, mas eu vou para lá. Quero ir para lá? Eu quero ir para lá. Eu vou tomar um banho, eu vou fazer minha barba, porque é gostoso ir para lá. E chegar lá e conversar com todo mundo e ver as pessoas. Eu acho que o dia que eu perder, eu não quero, pelo amor, não quero, Deus me livre de perder isso, né? Todo dia de manhã olhar e falar assim, eu quero ir para lá, eu quero. E aí entregar o melhor que a gente puder entregar, nem sempre perfeito, nem sempre maravilhoso, mas o melhor que a gente puder entregar. Isso eu gosto muito. Perfeito. Sandro Dalpiccolo, Fernando Parracho, hoje Mauro Miller liderando a bancada. Esse foi mais um e o primeiro 2025, Bioma 7 Podcast. Aqui pode tudo. Aqui pode tudo, beleza. Obrigado, Fernando Parracho. Obrigado, Sandro Dalpiccolo. Amém. Obrigado, Elton, a primeira da série. Obrigado a você. E esse aqui, é o primeiro programa da série de podcasts do Bioma 7, tá bom? Então eu convido você, siga a gente, se inscreva no canal, fique à vontade, manda seus comentários aqui. Tenho certeza que a gente aprendeu demais com esses dois gênios da comunicação aqui do estado do Paraná, do sul do país. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Mani. Valeu, gente.